Aleluia, Jesus, glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estão alegres de estar na casa do Senhor? Estou alegre. Sempre que eu entro para aquelas portas, para mim é uma alegria estar na presença do Senhor. Às vezes nós passamos por luta, às vezes somos frustrados na casa do Senhor com pessoas, mas eu quero te dizer que esta casa aqui, irmãos, é um hospital da alma. Aleluia! Quando o Senhor ele morreu naquela cruz, ele já sabia que seria desse jeito, que teria todos os tipos de pessoas aqui dentro. E nós temos que entender que os que estão aqui dentro é aqueles que precisam do Senhor e são dependentes dele. Porque aqueles que são perfeitos nem passam por essa porta. Mas aquele que depende dele, da misericórdia e do amor dele, se alegra de estar na presença do Senhor, de estar na casa dele. E eu sou grata ao Senhor. Por mais que passamos por luta, por mais que passamos por situações difíceis, eu me alegro de estar na casa do Senhor. Porque aqui que o Senhor ele traz refrigério, às vezes chegamos aqui, só Deus sabe. Mas aqui Ele fala conosco através da sua palavra, do louvor, e traz refrigério sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que o Senhor colocou no meu coração já tem alguns dias, que se encontra em Mateus, para completar meu óculos quebrou. Já não usava, né, irmãos? Mateus capítulo 7, versículo 24. Vou ler ali porque aqui o negócio está muito bom. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 24. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras, essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Pode ser assim, irmãos? A maior imprudência daquele que conhece essa palavra é pregar essa palavra, é falar sobre essa palavra, é andar com essa palavra debaixo do braço, é ter um exemplar desse da Bíblia, da palavra do Senhor dentro da nossa casa, é ouvir essa palavra e não praticar. É uma das maiores imprudências que nós que conhecemos essa palavra podemos agir. Porque o que nos faz mudar a nossa vida, a nossa história, é ouvir e praticar. Porque essa palavra é falada para todos nós entramos aqui e ouvimos ela, o Senhor fala conosco. Mas quando nós não colocamos ela em prática, ela não muda a nossa história, ela não muda a nossa vida, ela não muda a nossa casa, ela não muda nenhuma situação. E às vezes passa 10 anos dentro da casa do Senhor, 20 anos, 30 anos, estamos vivendo da mesma maneira. Por quê? Porque ouvimos e não praticamos. Nós ouvimos essa palavra, mas nós não colocamos ela em prática. E o Senhor Jesus, ele termina o sermão do monte e ele traz essa lição para nós. O homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Ambos construíram a sua casa sobre a areia, mas um foi prudente e outro insensato. E o Senhor me deu uma revelação muito forte sobre essa palavra, sobre o que é viver uma vida, construir uma casa. O que o Senhor Jesus queria nos ensinar? Ele queria nos ensinar através dessa casa sobre a rocha,
É um homem viver com intimidade com o Senhor. Hoje é um culto de família. E trazendo para a nossa vida, construir a nossa casa, a nossa vida espiritual sobre a rocha. Isso é um homem prudente. Quando eu falo homem, é mulher também. E o Senhor, Ele trouxe uma revelação muito forte no meu coração sobre a intimidade com o Senhor, aquele que constrói a sua vida sobre a rocha, o homem que constrói a sua vida sobre a rocha. Como é que é isso, construir uma vida sobre a rocha? Eu não conheço muito de construção, mas esse dia eu estava passando ali perto de uma sorveteria e tinha uma base. Eu creio que era para levantar um prédio. E aquela base, quando eu olhei para ela, o André falou assim: eles gastavam muito dinheiro nessa base. E trazendo para nós, o que eu vou construir com o Senhor? A nossa vida sobre a rocha, sobre o Senhor. É uma vida de intimidade. Será que nós estamos buscando essa vida de intimidade? Vida sobre a rocha, sobre o Senhor, é uma vida de intimidade. É uma vida de oração. É uma vida de cavar mais profundo com o Senhor. Porque às vezes nós fazemos tantos planos, nós fazemos tantos projetos e esquecemos de construir a nossa casa, a nossa família. Agora estou falando de família, sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Fazemos projetos de construir nossa casa linda, maravilhosa, fazer uma faculdade, mas nós temos feito o projeto de construir uma família firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Como tem sido a nossa vida, a nossa intimidade com o Senhor? Porque quando nós firmamos a nossa vida no Senhor, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, nós abrimos mão do nosso eu, nós abrimos mão da nossa natureza para viver aquilo que Ele tem para nós. Por mais que o vento bate forte, porque nessa casa aqui, desse homem prudente, quando o Senhor queria nos ensinar, através dessa palavra, essa lição, porque o Senhor naquela época Ele ensinava através de parábola, e aqui Ele estava ensinando, Ele estava fazendo exemplo daquela casa sobre a rocha. E às vezes nós não nos preparamos, irmãos, para ter uma vida sobre a rocha, a nossa família, os nossos filhos. Como tem sido dentro da nossa casa? Porque na nossa casa nós não pregamos a palavra para os nossos filhos, nós pregamos a palavra viva, que é o testemunho de vida que nós temos, é a nossa atitude. Será que nós estamos ouvindo e colocando essa palavra em prática? Será que lá dentro da nossa casa, qual é a nossa atitude? Porque ser crente aqui é fácil, mas dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, como tem sido o nosso testemunho? Nós temos colocado essa palavra em prática? A nossa casa, ela deve estar firmada na rocha, ela está firmada no Senhor. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que não querem negar a si mesmo, não querem pagar o preço de um alicerce no Senhor para viver aquilo que Ele nos chamou. Porque começa de nós. Começa de nós. Pai, mãe. Eu me lembro que alguns anos atrás eu trabalhava até tarde. E mesmo assim, uma luta muito grande. E o Gustavo, no outro dia, eu trabalhava até às 11 horas da noite. E quando o Gustavo levantava, ele sentava no sofá e falava assim: mãe, a senhora vai me levar para a escola dominical hoje? Eu falei: não consigo. Eu não consigo. Estou muito cansada. E o Senhor falou: você vai chorar lágrimas de sangue, porque está sendo imprudente. Porque às vezes nós priorizamos o nosso trabalho achando que com a força do nosso braço nós vamos conquistar algo. E pense, irmão, trabalhava, às vezes no outro dia não tinha dinheiro para comprar um pão. Porque quando o Senhor Ele nos coloca à prova, podemos se matar de trabalhar, que Ele não vai tirar nós da prova. E por isso precisamos estar atentos.
a nos tornar homens e mulheres prudentes, que tem construído a casa sobre a rocha, não sobre a areia. Nós precisamos construir uma vida de intimidade com o Senhor. Nós precisamos nos despir da nossa natureza, do nosso eu, para entender o propósito dele na nossa vida. Hoje eu estou aqui debaixo da obediência do Senhor, porque por mim eu estaria aqui, estaria sentada aí ouvindo, porque para nós é mais fácil, né, irmãos? Sentar aí e ouvir, porque a responsabilidade é muito grande, porque não é só pregar essa palavra, temos que viver, temos que praticar. E nós achamos que é só pegar esse microfone aqui e falar: não, precisamos viver, irmãos. Precisamos colocar em prática para nós ver a nossa vida mudar, para ver a nossa casa mudar, para ver a nossa família mudar. Quantas outras vezes nós entramos por essas portas e a nossa família está só os cacos? Quantas vezes nós entramos por essas portas, os nossos filhos estão destruídos lá fora? Quantas vezes nós entramos por essas portas, o nosso casamento está só os cacos? Quantas vezes? Porque hoje, irmãos, não queremos planejar nossa vida com base no Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele está aqui nessa noite para juntar esses caquinhos que às vezes a sua família, o seu casamento se encontra, o seu lar se encontra. Ele está aqui porque eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, e Ele constrói, Ele reconstrói, Ele muda a história. Mas quando nós buscamos intimidade com Ele, aleluia, glória a Deus. Mas para minha família não tem mais jeito, para o meu filho não tem mais jeito, para o meu casamento não tem mais jeito. Tem sim. Eu quero te dizer que Jesus, ele muda a história, ele muda a situação. Convida ele, apresenta ele a sua situação, apresenta o que você está vivendo dentro do seu lar, com o esposo, com o seu filho. Porque às vezes, irmãos, nós queremos, e está tudo bem. Mentira, não está tudo bem não. É mais fácil, né? Hoje eu estava conversando com uma irmã, falei que você conversar, você dialogar, dá trabalho. É trabalho, não quer? E às vezes nós só queremos, e está tudo bem. É mentira. Convida o Senhor para a sua casa, convida o Senhor para o seu relacionamento, convida o Senhor para mudar a situação do seu filho. Porque quando nós deixamos na mão do Senhor, quando nós confiamos nesse Deus e buscamos uma vida de relacionamento, Ele muda a situação. Porque veio os ventos sobre essa casa, veio a tempestade sobre essa casa, mas essa casa ficou firme. Porque ela estava firmada na rocha. Ela não estava firmada na areia, ela estava firmada na rocha. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu estudando essa palavra, eu pude me lembrar que quando eu morava lá no bairro do Zaire, irmãos, pensa, o Senhor falou assim: filho, eu vou te levar para um deserto. Eu pensei que era um deserto. E quando eu entrei pelaquela porta daquele deserto, para que o Senhor me chamou para uma intimidade com Ele, eu pensava: meu Deus, que situação é essa? Era no financeiro, não tinha dinheiro para comer, dependia de cesta básica para a glória de Deus. Era filho dando trabalho, era situação mal no casamento. Teve um dia que eu levantei, eu saí da cama com os bombeiros me carregando. Um dia eu lavava uma saia e vestia outra amanhã. Um dia eu busquei a minha filha lá no Hospital de Santa Maria, com os dois narizes saindo sangue, o ouvido, porque tinha tomado remédio para suicidar. E foi tudo numa época assim, porque o Senhor falou: eu vou te levar no deserto. E ali naquele momento eu me encontrava só eu e Jesus, porque em todas as áreas da minha vida eu estava no deserto. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele deserto que o Senhor me levou era para buscar intimidade com Ele, porque quando o vento vinha, quando o vento batia na porta, quando a tempestade vinha, era como palmeira, ia lá embaixo, mas ela voltava de novo. Aleluia, glória
quantas vezes nós nos encontramos assim, fala assim, eu não tenho mais jeito não. Olha a situação. Olha a situação que eu me encontro. Mas o Senhor está dizendo sim que tem solução sim, porque esse deserto é intimidade que Ele está te chamando. Ele está te chamando para uma intimidade. Porque quando você entrar nesse relacionamento, nessa intimidade, entender o que Ele quer com você e comigo, nós vamos salvar daquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque essa palavra não é só para ser escutada, mas ela é para ser vivida. Aleluia, glória a Deus. E muitos não vão entender o que eu e você está passando, porque é momento tete a tete com Ele. Ah, mas a irmã não me ouve, pastora não me ouve, meu esposo não me ouve, meu irmão não me ouve, ninguém, é você e Deus. E foram 7 anos, irmãos, 7 anos assim de um deserto, que muitos olhavam para mim e falavam, eu não quero servir a Deus como você, porque você está na casa do Senhor, eu vejo que você está buscando o Senhor, mas o vento na sua casa é muito forte. Um monte de vezes que eu tinha vergonha de levar alguém na minha casa porque não tinha água, a água estava cortada. Mas pensa, um momento de intimidade. E ali eu estava, o Senhor construindo a minha vida, a minha casa espiritual na rocha. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor Ele vai nos levar em deserto e vales para nos ensinar a depender dEle. Ele vai nos levar, irmãos. Ele vai nos levar em vales que às vezes quem está perto de você não vai entender, ela está em pecado. Ou ele está em pecado, não. Em intimidade. Em intimidade com profundidade. Ele não quer nós viver no raso, não. Ele quer que nós venhamos viver em profundidade, para que quando o vento bater, nós venhamos ficar firmes com o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Salmos 18, mulher, coloca por favor, Salmos 18, 2. O que diz lá em Salmos 18, 2? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ó Senhor, o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Ele é o nosso rochedo, irmãos. Nós precisamos buscar esse Deus, nós precisamos buscar intimidade com Ele. E aí o que o Senhor quer nos ensinar através dessa palavra? Porque o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele vai se tornar, através da intimidade, ele vai se tornar humilde, ele vai se tornar manso, ele vai se tornar prudente cada dia mais, ele vai abrir o coração e deixar Jesus, mesmo que o caminho que Ele está nos levando seja de espinho, nós vamos nos tornar sensíveis através da intimidade. Nós devemos entender que o trabalhar é dentro de nós, não é no outro, quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha. Mas e quando nós construímos a nossa casa sobre a areia? Quando nós construímos a nossa casa sobre a areia, nós vivemos em uma religiosidade, vivemos um raso, vivemos com uma capa, e debaixo dessa capa de religiosidade não há obediência. Às vezes está na casa do Senhor como o prudente também, mas a casa dele está sendo construída na areia, em cima de uma religiosidade. Não tem profundidade, não tem relacionamento com Deus, não tem mansidão, não tem humildade, não tem obediência, não tem. Mas quando o vento bate, irmãos, às vezes olhamos assim, está firme.
Mas quando o vento vem, a palavra diz que a queda foi grande. E quando a queda é grande, irmão, todos vê porque aquela casa estava só sobre a areia. Ela não estava firmada na rocha. Estava vivendo só uma simples religiosidade. Precisamos buscar intimidade com o Senhor. Precisamos buscar para a nossa casa, para a nossa família, intimidade com Deus. Não deixa que o diabo venha te enganar. Senta com o seu filho, pai. Senta com a sua filha, mãe. Senta com o seu esposo, conversa. Tenha intimidade. Você sabia que hoje tem casal que tem 20 anos que não tem intimidade? Eles não têm intimidade. Não tem intimidade. Não tem. É uma vida de religiosidade. E querem viver intimidade, mas não tem intimidade. Busca uma vida de intimidade, de companheirismo com o seu esposo, com a sua esposa. Busca um relacionamento, mas convida Jesus. Porque só vai fluir quando Jesus estiver no centro. A sua casa só vai mudar quando Jesus estiver no centro. Busca relacionamento com o seu filho. Quantas vezes o pai e a mãe falam: não, eu não quero ter trabalho, eu não vou sentar com meu filho para conversar, eu não vou sentar com a minha filha para conversar, porque é muito trabalho. E vai deixando, irmãos. Mas nós precisamos buscar relacionamento com a nossa família. Mas o relacionamento só vai fluir quando eu chamar o Senhor para estar no centro da minha casa, no centro da minha vida. Precisamos, irmãos, não só ouvir, não só ser ouvinte, mas ser praticante dessa palavra. Dói. Porque negar nós mesmos não é fácil. Mas a partir do momento que nós levantamos a nossa mão, não é do nosso jeito mais, é do jeito dele. Nós temos que entender que não é do nosso jeito mais, é do jeito dele. E nós fomos chamados para que o nome do Senhor seja glorificado em todas as atitudes da nossa vida. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Eu tenho observado, irmãos, hoje é culto de família. Esse dia eu fui em alguns lares, assim, conversando com os irmãos, com as irmãs. E tem hora que nós passamos situações tão difíceis, a esposa com o esposo com a esposa, que parece que se torna inimigos, irmãos. E a palavra do Senhor diz que o reino dividido, ele não prospera. E às vezes nós não entendemos porque muitos lares não prosperam. Porque o casal está vivendo vida dividida. E não entende, às vezes nós não entendemos. Mas é porque está desse jeito a minha casa. Porque o meu lado está desse jeito, Senhor. É difícil. Mulheres, nós precisamos ser sábios. Homens, seja sacerdote do seu lar. Seja sacerdote do seu lar. Sacerdote não é só aquele que coloca as coisas, que provê dentro da sua casa, não. Sacerdote é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que protege. Às vezes, nós, mulheres, nós somos ranzinhas, falamos demais. Precisamos procurar o momento certo, a hora certa de falar, porque às vezes queremos colocar tudo para fora, porque não sei se é uma mulher assim, mas eu às vezes sou desse jeito. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. E nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. O sacerdote proteger a sua família. Se já houve uma atitude de um irmão, e eu ainda comentei com o pastor André, eu falei, a esposa ela estava errada. Só que no momento ali ele defendeu ela. E ele disse que quando chegou em casa ele conversou com ela.
sacerdote é desse jeito, a atitude dele tem que ser desse jeito. Mas quer que você errou aqui, sim, mas o seu esposo vai te defender. Mas lá dentro da sua casa, ele vai conversar com você e ali vocês vão colocar as coisas no lugar. Esposo, proteja a sua esposa, ela precisa ser sentida, ela precisa de proteção. Esposa, ama seu esposo, cuida do seu esposo, cuida dos seus filhos, cuida da sua casa. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos viver essa palavra, para que quando o vento vier, nós ficarmos fortes. Para quando o vento vier, nós vamos como palmeira lá embaixo, mas nós vamos ficar de pé novamente. Nós precisamos despertar. Nós estamos vendo o diabo destruir tantos lares, tantas famílias, tantos casamentos, mas isso, o diabo, ele só tem legalidade quando eu e você damos. Ele só age quando nós damos lugar. Às vezes nós falamos, não, o diabo diz, não, mas primeiramente nós tomamos a decisão de dar lugar para ele agir dentro da nossa casa. Precisamos, irmãos, precisamos colocar essa palavra em prática. Mãe Milena, por favor, Provérbios, capítulo 13, versículo 3, olha o que diz a palavra do Senhor. Achei interessante quando a irmã trouxe a palavra aqui nessa noite, o Senhor foi confirmando. Aleluia, glória a Deus. 3 ou 13? 13. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O filho sábio, aleluia, Jesus. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Aleluia! Será que nós temos lido essa palavra? E nós vamos ser galardoados quando nós colocarmos ela em prática. Foram 7 anos, irmãos, de uma luta assim tremenda. Eu gosto de testemunhar porque eu gosto de pregar aquilo que eu vivo. É difícil? É, porque o Senhor nos chamou para ser palavra viva. O que é palavra viva? Porque tem momento que eu não vou abrir nem a minha boca, mas a minha atitude ela vai falar por mim. Então nós precisamos colocar essa palavra em prática. Precisamos despertar a esposa, precisamos despertar esposo dentro do nosso lar. Precisamos de tomar o nosso posto, cada um. Papai e mamãe, às vezes nós, mamãe, coração muito mole. Depois nós perecemos, porque não corrigimos como a palavra do Senhor diz. E o preço é alto. Pagamos um preço muito alto. Porque quando nós mudamos, né, até os seus 12, 13, 14 anos, nós ainda temos, né, autoridade sobre eles. Então até essa idade a gente ainda mais passou-nos. E até essa idade, a responsabilidade é nossa. Precisamos ser palavra viva dentro da nossa casa, para que a nossa história seja mudada. Para que os nossos filhos venham ver Cristo em nossas vidas. Nós fomos chamados para ser discípulo do Senhor. E ser discípulo do Senhor é se parecer com o Senhor, é aprender com Ele. Muitos andaram com Ele e não aprenderam. Mas eu não quero estar nessa linha, eu não quero estar neste caminho. Eu quero ser um daqueles que aprendeu com Ele. Precisamos, igreja. Precisamos nos despertar. Precisamos fazer aquilo que Ele tem nos mandado. Precisamos diminuir para que Ele cresça. Porque senão vai passar anos e anos, nós vamos estar aqui da mesma maneira. Hoje tivemos ali o batismo da irmã Elda, da irmã Fabiana. Eu me lembrei quando, há mais de 20 anos atrás, uma decisão maravilhosa, única na nossa vida, que eu acho que é a melhor decisão da nossa vida. Porque o Senhor nos aceita e buscamos uma vida de sinceridade com o Senhor, de transformação, porque ali é um passo que nós damos
nós viemos se tornar cada dia parecido com o Senhor, porque todos os dias precisamos converter, né, dos nossos maus caminhos. Precisamos aprender com o Senhor a nos tornar mulheres e homens edificados na rocha. E essa palavra que o Senhor colocou no coração, que nós viemos não só ser ouvinte, mas que nós viemos colocar em prática, amém? Que nós viemos buscar no Senhor, para que Ele venha ser o centro da nossa vida e da nossa casa, da nossa família. Eu preciso de Jesus, eu preciso desse Deus maravilhoso. Eu creio também que a igreja precisa. Eu creio. Então que nós viemos despertar, amém? E antes de eu passar o microfone, eu quero louvar nessa noite. Amém. Vamos colocar de pé? Aleluia, porque esse Deus é poderoso. Às vezes a sua vida está só uns caquinhos, mas coloca na presença dele, porque ele restaura. Ele muda a situação, mesmo que esteja um caquinho para lá, com tanta mágoa, com tanto rancor, com tanta falta de perdão. Às vezes não liberamos, mas quando nós chamamos ele para o centro, ele muda e ele restaura todos esses caquinhos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E Ele está aqui para restaurar a sua família. Ele está aqui para restaurar o seu casamento. Ele está aqui para transformar a vida do seu filho, do meu filho. Porque eu creio. Eu creio que nós estamos aqui adorando o Senhor. O Senhor está trabalhando dentro da nossa casa. E quando nós estamos aqui, Ele está entrando na providência. Ele está mudando a situação. Porque Ele é Deus, Ele é grande. Ele é grande, Ele é poderoso para mudar a história. Ele já mudou a minha história. Ele mudou a minha história, me tirou da nação do pecado. Ele me tirou da depressão. Ele mudou a minha história toda. Eu vou aceitar no meio dos príncipes. Aleluia, porque Ele é grande, pecador, mas doce que o maior que o céu, mais alto que a neve, brilha mais que o sol, a terra se cala para lhe escutar e